Números capítulo 20. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos ali, nós e nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante aos seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Depois, Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós ao Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho igualado. E, se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Sem fazer alguma outra coisa, deixa-me somente passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim, recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao Monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra, nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao Monte Hor. E despe a Arão as suas vestes e veste-as a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao Monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão as vestes e as vestiu a Eleazar, seu filho, e morreu Arão, ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Capítulo 21. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades.
O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufa e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta nos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: Sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador com os seus bordões. E no deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. E de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os seus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Armon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim, Israel tomou todas estas cidades. Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão toda a terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: Vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu de Esbom, e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas e aos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até Dibom, e assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: Não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram,
a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Capítulo 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Venha agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram assim: assim diz Balaque, filho de Zippor: rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu para que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em quem cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então
o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviar de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Então disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Então Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: Porventura, não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura, poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu Balaão dali a última parte do povo. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: Preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga. E edificou 7 altares e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: Que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó.
O Senhor seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo, tudo que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali me amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar.